Meu nome é Helena, e nunca contei isso a ninguém, mas minha vida parecia perfeita até que um dia, de repente, não era mais. Olhando para minha conta bancária, senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés, engolindo meus sonhos, meus planos, minha segurança. Cada centavo que faltava era também um pedaço da minha confiança que desaparecia, e o silêncio do meu apartamento parecia gritar minhas falhas, como se cada objeto carregasse um juízo silencioso. Livros empilhados, velas apagadas e pequenas tentativas de rituais não acalmavam meu espírito, era como se cada gesto que eu fazia não tivesse poder algum, como se a vida estivesse me testando de forma invisível. Mas mesmo na escuridão, havia algo dentro de mim que insistia em sussurrar: não acabou. Cada conta não paga, cada ligação que eu não atendia, cada olhar do carteiro carregava uma simbologia quase mística, como se o universo estivesse me pedindo para olhar para dentro, para confrontar meus medos, minhas crenças e a forma como eu vinha vivendo. Caminhando pelo quarto, sentindo os tapetes sob meus pés como mapas de uma jornada desconhecida, percebi que o dinheiro que faltava era apenas a superfície de um vazio muito mais profundo, um vazio que me pedia atenção, introspecção e, talvez, uma transformação que eu ainda não estava pronta para aceitar. No fundo, sabia que estava sozinha, mas sentia uma presença silenciosa me lembrando de que cada crise é um portal, que cada desespero pode ser o começo de algo maior. Naquele instante, percebi que a verdadeira história que estava prestes a começar não seria sobre dívidas ou contas, mas sobre coragem, autoconhecimento e a busca por uma luz que ninguém poderia tirar de mim. Nos dias que se seguiram, caminhei pelo meu apartamento como uma sombra de mim mesma, sentindo cada canto, cada objeto, como se eles pudessem me falar alguma verdade que eu ainda não estava pronta para ouvir. Cada sombra projetada pela luz do fim de tarde parecia sussurrar histórias de escolhas que fiz por medo, por hábito, por vontade de agradar, e cada silêncio era um eco da minha própria resistência em olhar para dentro. Percebi que a crise financeira era apenas a superfície de um deserto interno que eu vinha cultivando sem perceber, um espaço onde minhas inseguranças e dúvidas floresciam silenciosamente. Passei horas observando as paredes, sentindo a textura do papel de parede antigo, imaginando que cada rachadura era como um mapa de minhas próprias falhas, mas também de meus caminhos de aprendizado. Lembrei-me de decisões que me levaram a caminhos seguros, mas que me afastaram do que realmente importava, e percebi que minha vida precisava de atenção, cuidado e coragem para mudar. Cada momento de introspecção era um confronto comigo mesma, reconhecer meus medos, minhas limitações e também minha força, que sempre esteve ali, silenciosa, esperando para ser chamada. Comecei a escrever, a falar comigo mesma em voz alta, tentando organizar o turbilhão que sentia. E mesmo quando as lágrimas surgiam, eu sentia que algo dentro de mim estava se abrindo, que cada pedaço de desespero se tornava uma oportunidade de me conhecer de verdade, de compreender que a verdadeira riqueza não estava fora, mas dentro de mim, na minha capacidade de perceber, sentir e transformar. Foi então que comecei a notar sinais sutis, quase imperceptíveis, mas que insistiam em aparecer, como pequenas luzes na escuridão. Um aroma de café em um dia em que eu não tinha esperança, uma mensagem inesperada de alguém que parecia me compreender, uma página aberta em um livro exatamente na frase que meu coração precisava ouvir. Inicialmente, tentei ignorar, mas percebi que não eram coincidências, eram lembretes de que eu não estava sozinha, de que a vida ainda oferecia caminhos mesmo quando tudo parecia perdido. Comecei a notar cada sinal, cada sincronicidade, cada sensação que me fazia parar e refletir, e percebi que estava aprendendo a linguagem silenciosa do universo. Pequenos milagres começaram a se tornar uma rotina, uma ligação inesperada, um encontro casual que trazia conselhos que eu precisava, o sorriso de um estranho que parecia carregar uma mensagem de coragem. Esses momentos me ensinaram que a vida fala em detalhes, em sinais sutis, e que a percepção é a chave para transformar o caos em clareza. Comecei a perceber que minha dor, embora intensa, não era o fim, era a ponte para algo maior.
A cada sinal, meu coração se abria, minha mente se acalmava, e eu sentia que estava sendo guiada, passo a passo, mesmo sem saber para onde exatamente. A vida me mostrava que milagres não são grandes eventos, mas pequenos gestos e coincidências que, quando percebidos, transformam a maneira como vemos o mundo. Comecei a confiar mais em mim mesma, a acreditar que mesmo diante do desconhecido, havia um caminho que só eu poderia seguir, mas que não precisava trilhar sozinha. Chegou um momento em que percebi que esperar sinais não bastava, que ficar apenas observando milagres pequenos e sutis não mudaria minha realidade por completo. Eu precisava agir, mesmo que cada passo parecesse minúsculo diante do abismo à minha frente, mesmo que cada decisão despertasse medo, insegurança e dúvidas sobre minha própria capacidade. Sentei-me à mesa da cozinha com minha conta bancária aberta, caneta e papel em mãos, e pela primeira vez olhei para os números sem desespero, apenas como dados que precisavam ser organizados, como se fossem peças de um quebra-cabeça que eu precisava montar. Comecei a escrever cada despesa, cada dívida, cada entrada e saída, e percebi que a clareza nas finanças também trazia clareza para minha mente e para o meu coração. Mas o mais importante não foi reorganizar números, e sim reconhecer que dentro de mim existia força, inteligência e criatividade suficientes para transformar aquilo que parecia impossível em algo manejável. Nos dias seguintes, criei pequenas rotinas de ação, checar e anotar minhas finanças, buscar oportunidades de renda extra, renegociar dívidas, planejar compras e priorizar necessidades. Mas, acima de tudo, comecei a agir com consciência, escolhendo cada passo com atenção, aprendendo a ouvir minha intuição antes de reagir ao medo ou à pressa. Cada decisão tomada era um ato de coragem silenciosa, cada pequena vitória me devolvia a sensação de dignidade que o desespero havia roubado. E aos poucos, percebi que a crise financeira continuava ali, mas já não tinha o mesmo peso esmagador, porque eu tinha aprendido a caminhar com medo e esperança ao mesmo tempo, aceitando que a vida é feita de ciclos e que cada dificuldade é também um convite para crescer. Com essa prática, comecei a perceber algo mais profundo. Não se tratava apenas de dinheiro, contas ou estabilidade material. Era sobre recuperar meu poder pessoal, sobre perceber que eu podia criar soluções mesmo quando tudo parecia perdido, sobre reconhecer que minha coragem não dependia do que acontecia fora de mim, mas do que eu era capaz de cultivar dentro de mim. A sensação de impotência começou a se transformar em força, o medo em disciplina, e a angústia em clareza. Passei a sentir meu coração mais leve, minha mente mais centrada, e uma confiança silenciosa começou a nascer, lembrando-me de que cada desafio enfrentado era uma prova de que eu podia confiar em mim mesma. E foi nesse processo que compreendi uma lição que mudaria tudo: não existe crescimento sem ação, não existe mudança sem coragem, e não existe liberdade sem responsabilidade sobre nossas escolhas. Eu havia aprendido a transformar cada obstáculo em oportunidade, cada dificuldade em aprendizado, e cada medo em combustível para continuar. Percebi que a crise, que antes parecia cruel e injusta, era na verdade uma professora silenciosa, mostrando que a vida só se transforma quando nos dispomos a agir, a nos conhecer, a confiar em nossa própria capacidade de criar soluções e encontrar caminhos mesmo quando tudo parece incerto. Cada passo que eu dava era um ritual de reconstrução, cada pequena decisão consciente era uma semente plantada, e aos poucos comecei a sentir que minha vida não dependia mais da sorte, da coincidência ou da aprovação de alguém, ela dependia da minha coragem, da minha atenção e do meu compromisso comigo mesma. E assim, com o coração ainda apreensivo, mas com a mente mais clara e a alma desperta, percebi que estava pronta para caminhar por esse novo caminho, sabendo que cada ato de coragem me aproximaria de uma vida mais plena, mais verdadeira e mais conectada com o que eu realmente desejava ser. À medida que eu avançava, percebi que minha jornada não era apenas sobre dinheiro ou crises externas. Era sobre mim, sobre minha conexão com o que realmente importa, com a vida e com a energia que me sustentava silenciosamente. Comecei a perceber que o mundo externo, com suas contas,
prazos e expectativas, era apenas um reflexo do mundo interno, e que, enquanto eu estivesse desconectada de mim mesma, tudo continuaria parecendo pesado e impossível. Foi nesse ponto que decidi investir tempo e atenção em práticas que me aproximassem de mim mesma e de algo maior. Comecei a meditar diariamente, escrevia minhas reflexões e sentimentos em diários, e permitia-me momentos de silêncio absoluto, em que apenas existia eu, minha respiração e a sensação de estar viva. No início, parecia difícil. Minha mente insistia em voltar para os medos, as dívidas, os problemas, mas aos poucos aprendi a observar esses pensamentos como nuvens passando no céu, sem precisar me apegar a eles. Descobri que cada respiração consciente era um lembrete de que eu podia voltar para meu centro sempre que quisesse, que havia um lugar dentro de mim onde nada podia me atingir, nem crises financeiras, nem cobranças externas, nem o medo de falhar. E foi nesse espaço de silêncio e atenção que comecei a perceber sinais mais profundos do universo, coincidências que não podiam ser coincidências, encontros que pareciam planejados por algo invisível, mensagens em livros, músicas ou conversas que chegavam exatamente quando eu mais precisava. A cada pequeno sinal, meu coração se abria, minha mente se acalmava, e eu sentia que estava sendo guiada, mesmo sem entender o destino final. Percebi que a vida não me punia, ela apenas me convidava a despertar para minha própria força e intuição, para perceber que cada dificuldade carregava uma lição maior. Comecei a sentir que a crise financeira, que antes parecia um peso cruel, era na verdade um portal, uma oportunidade de me reconectar com minha essência, com a minha sabedoria interior e com a energia que sempre esteve disponível para mim, mas que eu ignorava. Com essa percepção, minha relação com o dinheiro, com o trabalho e com as responsabilidades começou a mudar. Passei a enxergar cada gasto, cada investimento, cada decisão financeira não apenas como uma questão prática, mas como um ato consciente, ligado à minha energia e à minha capacidade de criar minha própria realidade. Aprendi que a abundância não é apenas ter, mas sentir, perceber e estar em harmonia com o fluxo da vida. Cada ação consciente, cada pequeno gesto, era como plantar sementes invisíveis que, no tempo certo, floresceriam em oportunidades, soluções e tranquilidade. E foi nesse processo que compreendi algo essencial: a verdadeira estabilidade não vem de fora, vem de dentro. Não é o saldo na conta ou o número no extrato que determina a nossa paz, mas a confiança em nós mesmos, a conexão com nossa intuição e a capacidade de perceber o que está além do que os olhos conseguem ver. Cada meditação, cada reflexão, cada silêncio se tornava um tijolo na construção de uma nova vida, mais consciente, mais leve e mais alinhada com minha verdade. Comecei a sentir que não precisava mais lutar contra a vida, mas dançar com ela, entender seus ritmos, aceitar seus ciclos e perceber que cada desafio era também uma oportunidade de crescimento, aprendizado e autotransformação. Hoje, olhando para esses dias de introspecção e conexão, percebo que minha vida começou a mudar de dentro para fora. Ainda havia obstáculos, mas eles não tinham mais o mesmo poder sobre mim. Minha mente estava mais clara, meu coração mais leve e minha alma mais desperta. E, acima de tudo, percebi que a vida sempre oferece sinais, milagres sutis e caminhos invisíveis para aqueles que se permitem olhar, sentir e confiar na própria intuição. Cada dificuldade, cada medo, cada vazio, era uma oportunidade de encontrar meu centro, minha força e minha verdadeira liberdade. Com o tempo comecei a perceber que não se tratava apenas de sobreviver à crise financeira, mas de transformar cada medo, cada dúvida, cada perda em aprendizado e força interior. A escassez que antes me aterrorizava começou a revelar lições sutis que eu nunca havia percebido: aprender a valorizar recursos, a criar oportunidades com o que parecia insuficiente, a reconhecer a própria criatividade como ferramenta de sobrevivência e de expansão. Cada pequeno desafio se tornou uma oportunidade de olhar para dentro, de confrontar minhas limitações e de descobrir que minha força sempre esteve ali, silenciosa, esperando para ser chamada. A solidão,
que antes parecia um peso esmagador, se transformou em espaço de autoconhecimento, em tempo para refletir, para escrever, para meditar, para observar meus pensamentos e perceber que eu podia escolher qual energia permitir em minha vida. Aprendi que cada dificuldade enfrentada com consciência é um degrau na escada da transformação, e que cada passo dado com coragem constrói não apenas soluções externas, mas também resiliência interna. Passei a sentir minha mente mais clara, meu coração mais leve e minha percepção da vida mais profunda, como se cada experiência dolorosa tivesse sido um convite para despertar e perceber que minha vida não dependia de fatores externos, mas da minha capacidade de criar, decidir e acreditar em mim mesma. Comecei a ver que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, nas posses ou no status, mas na coragem de enfrentar a vida, na capacidade de transformar dor em aprendizado, medo em força e desafios em oportunidades de crescimento. Cada dia se tornou um exercício de autoconfiança, cada ação tomada com atenção era uma prova de que eu podia confiar na minha intuição, na minha criatividade e na minha resiliência. Aprendi a perceber que as crises não chegam para nos quebrar, mas para nos ensinar a reconstruir, para nos mostrar o valor da paciência, da persistência e da fé em nós mesmos. A cada vitória, mesmo que pequena, eu sentia uma transformação interna se consolidando, uma liberdade silenciosa que não dependia do que acontecia fora, mas do que eu cultivava dentro de mim. E assim, percebi que a vida me oferecia oportunidades contínuas de aprendizado, que cada dificuldade era também uma porta para meu próprio crescimento, e que eu podia transformar minha história não apenas através de escolhas externas, mas através do poder que descobri ter dentro de mim, da capacidade de criar minha própria realidade, de construir uma vida alinhada com meus valores, sonhos e essência. Comecei a entender que toda dor carrega sabedoria, que todo medo carrega coragem e que cada perda carrega a possibilidade de renascimento. E nessa compreensão, senti minha alma se expandir, meu espírito se fortalecer e minha vida ganhar um novo sentido, uma direção que não era ditada pelo mundo, mas pela minha própria luz interior, e que a cada desafio que enfrentava, eu me tornava mais inteira, mais consciente, mais conectada comigo mesma e com o universo que sempre esteve me guiando, silencioso, paciente, amoroso e insistente. Hoje, olhando para trás, vejo claramente que aquele período de desespero e incerteza foi, na verdade, o ponto de virada que eu precisava, um portal invisível que me levou a descobrir minha força interior e minha capacidade de transformação. A dor que senti, o medo que me paralisou, as noites em que pensei que tudo estava perdido, na verdade me ensinaram a ouvir minha própria voz, a confiar na minha intuição e a perceber que a vida não me abandonou, eu é que precisava aprender a me reconectar comigo mesma. Percebi que a verdadeira riqueza não está nos números da conta bancária, nos bens ou nas aprovações externas, mas na coragem de continuar, na fé silenciosa de que tudo o que precisamos está dentro de nós, na capacidade de criar soluções, encontrar oportunidades e acreditar na própria luz, mesmo quando tudo ao redor parece apagado. Senti que cada passo dado com atenção e coragem, cada pequena decisão consciente, era um ato de renascimento, uma prova de que eu podia escolher minha vida independentemente das circunstâncias externas. Descobri que a vida nos oferece sinais, milagres sutis, encontros inesperados e coincidências que nos lembram de que não estamos sozinhos, e que tudo é possível quando nos permitimos perceber o que está além daquilo que os olhos conseguem ver. Hoje, minha vida ainda apresenta desafios, mas eles não me definem nem me aprisionam, eles apenas me lembram que posso confiar em mim mesma, que posso transformar dor em aprendizado, medo em coragem e vazio em oportunidade. E se você está passando por um momento de incerteza, quero te dizer que a ação mais poderosa que você pode tomar agora é olhar para dentro, respirar fundo, reconhecer sua força e dar o primeiro passo, mesmo que pequeno, porque cada gesto consciente, cada escolha guiada pela sua intuição, é uma semente que pode florescer em soluções, alegria e confiança. Eu sei que pode parecer difícil, eu sei que parece pesado, mas se você se permitir, se você agir e acreditar, descobrirá que a vida pode se transformar de dentro para fora,